De acordo com dados do IBGE, em pesquisa realizada entre os anos de 2015 e 2018, o grupo de pessoas que se declararam pretas ou pardas foi o único que cresceu entre a população brasileira. Em 2019, esse número representava mais de 56% dos brasileiros. Atentos às novas tendências de mercado, o investimento em negócios especializados em atender às necessidades de homens, mulheres e crianças negras tem crescido no país. Um dos segmentos que segue essa regra é o da beleza, na contramão da história que sempre valorizava as características europeias e tentava embranquecer os negros. Com alisamentos dos cabelos, por exemplo, os produtos da atualidade preservam as características ora discriminadas. Hoje nós vamos falar de beleza no Empreteceu. E a nossa convidada é Márcia Silveira, com mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação. Ela assume a gerência de comunicação da L'Oréal Luxe no Brasil, detentora das marcas Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Cacharel, Urban Decay, Mugler, Azarro e Parada. Márcia já passou por empresas como o Instituto Beleza Natural, especializado em soluções para cabelos crespos e cacheados no Brasil e nos Estados Unidos, tem MBA executivo pela COP-AD da UFRJ e trajetória acadêmica lapidada pelos cursos de empreendedorismo e marketing na Boston College e de reputação e digital marketing na New York University, ambas nos Estados Unidos, além da experiência adquirida no curso de Design Think do Instituto de Empresas Business School, na Espanha. Márcia, bem-vinda ao Empreteceu. Obrigada pelo convite, Margui. Para mim é uma honra poder contar um pouco dessa trajetória para vocês. Eu realmente, ouvindo você falar assim, eu não consigo tirar o sorriso dos meus lábios, assim, porque realmente é uma história, né? Eu fico relembrando de tudo que eu já passei, por onde eu já, né, esse caminho que eu percorri. E eu fico muito orgulhosa mesmo. Nesse ponto, eu acho que eu tenho que ser orgulhosa mesmo de mim. Eu fico feliz. Obrigada por esse convite. A trajetória é linda mesmo, é motivo de orgulho, né? E eu já vou começar te perguntando, você é profissional de comunicação, é jornalista, né? É a tua graduação. Como é que uma jornalista entrou para o campo da beleza? Olha, eu sou jornalista desde que eu me entendo por gente. Eu sempre quis essa profissão na minha vida e foi muito engraçado porque eu lembro que eu fiz um curso vocacional, né, na escola e apareceu exatamente isso e assim eu meio que tive a comprovação de que eu teria sucesso sendo assim muito nova. Com 12 anos eu já sabia que eu ia ser jornalista comprovadamente pela escola, assim, de fato. Então eu sempre percorri essa carreira de diferentes formas possíveis, porque é uma carreira que te dá muita amplitude. Então, eu comecei, por exemplo, trabalhando na Rádio Tupi, e depois eu fui trabalhar como assessora de imprensa de esporte. E eu fiquei durante muitos anos trabalhando com grandes profissionais da imprensa esportiva. Por exemplo, trabalhei muito com o Sérgio do Boccagi, foi meu chefe durante anos, e foi assim, com quem eu aprendi muita coisa nesse início aí de carreira. E a imprensa esportiva me deu também essa habilidade, esse leque de estar nos momentos, né, ativa, muito ativa nos momentos de imprensa, correndo atrás de informação boa, relevante para passar adiante, ter esse jogo de cintura, de cuidar de reputação, de cuidar de ativação de marcas, né, porque os atletas são marcas pessoais, enfim. E aquilo ali foi me dando muito. Foi um início de carreira muito gostoso, prazeroso e muito dinâmico para uma jovem jornalista. Então, realmente, assim, eu começo ali, mas logo depois eu começo a enveredar para outros lados, que é beleza, saúde, né? Eu comecei a trabalhar com médicos, também sociedade de pediatria, sociedade de psicologia. Então, eu fui começando a sair por outros lados e realmente eu vim me encontrar na beleza quando eu começo a trabalhar como assessora de imprensa do Beleza Natural, que foi como eu entrei na empresa, né, como assessora, a pessoa que faz ali a interface com a agência, com a assessoria de imprensa, e realmente foi uma virada de chave de carreira. Eu já tinha feito uma pós-graduação em
comunicação empresarial e tinha decidido que eu ia deixar de ser fornecedora, né? Trabalhar em agência para realmente trabalhar numa empresa e ser cliente e realmente resguardar ali pela reputação de uma corporação mesmo, né? Economicamente superativa, de forma que contribuísse muito para o negócio, né? E foi no Beleza Natural que começou essa jornada e eu realmente me encontrei. Imagina, eu que sempre fui uma menina com uma baixa autoestima com relação à beleza, sempre fui uma pessoa que já sofri bullying na escola com relação à beleza, já tive muitas questões, assim, nessa busca pela autoestima, e aí eu fui parar numa empresa que realmente, assim, colocou isso tudo para fora, desmistificou vários tabus que eu tinha, e realmente foi um divisor de águas mesmo na carreira, porque eu pude fazer isso não só para mim, mas também para milhares de mulheres que tinham as mesmas questões que eu, tanto no Brasil quanto no mundo, né? No mundo mesmo, eu posso dizer, porque Nova York, por exemplo, é um mundo. Então, assim, realmente foi muito importante para mim essa virada de chave e cair como uma jornalista de beleza. Assim. Gosto muito de escrever e de contar histórias sobre o mundo da beleza. Não, e o Beleza Natural, né? O surgimento do Beleza Natural no Rio de Janeiro, surgiu no Rio, né? Primeira filial. Qual bairro, você sabe, Márcia? Ele nasceu na Tijuca, né? No bairro ali na região da Muda, na Tijuca, na década de 90. Foi um salão que começou, né, de forma emblemática a respeitar as características étnicas do cabelo negro, né? Não tinha a coisa do alisamento, era o relaxar um pouquinho a raiz, manter o cacheado, né, respeitando mesmo. E eu lembro assim que eram filas enormes na porta do salão, né? As pessoas chegavam cedo, faziam fila para tratar os cabelos ali. Eu lembro que homens começaram a procurar o Beleza Natural também, porque o homem negro e a mulher negra têm essa questão do cabelo, tinham, né? Ainda bem que isso vem mudando com o tempo bastante. Mas a mulher alisava e o homem raspava a cabeça, né? O homem não tinha nem o direito de deixar o cabelo crescer. E aí você começar a perceber homens na fila de um salão para tratar um cabelo, né, e manter as suas características étnicas, é porque tem algo de diferente nessa empresa. A que você atribui o sucesso assim do Beleza Natural? Eu acho que, primeiro que veio muito da coragem e da percepção dos empreendedores que criaram a marca, né? Mas mais do que um negócio que oferece um produto, oferece um serviço, né? Aquela troca capitalista, né? Mais do que isso, eu acho que essa marca, quando ela nasce no Rio de Janeiro, ela vem para realmente fazer assim, uma quebra de movimento, para realmente fazer com que ideologicamente, as pessoas comecem a pensar a beleza negra de uma outra forma. Então, para mim, eu acho que mais do que um negócio, foi uma questão ideológica mesmo de quebra de paradigma, porque, de fato, assim, eu sou filha do Emê, né? Minhas tias, minhas primas, eu, né? A gente entendia que o cabelo para estarmos posicionados no mercado de trabalho, para estarmos bem, era um cabelo que tinha que ter um alisamento, era um cabelo que tinha que ter uma condição de começar a se arrumar num dia anterior, de ter uma condição até mesmo de uma questão física, de dor física, era um pente quente, era um enê quente. Então, assim, nós vínhamos desse histórico. E aí, quando nasce um negócio como Beleza Natural, uma oportunidade, e também tem toda uma filosofia de um preço que a população negra poderia pagar. Então, tudo isso faz uma conjunção e explode realmente em sucesso, não tem como. Então, acho que eles viram uma oportunidade de negócio, um nicho de mercado que era extremamente negligenciado, né, pela indústria da beleza. A indústria da beleza pensava em soluções práticas, que na cabeça dela era oferecer um belo de um alisamento. Cabelo de Enê era um cabelo lindo, gente. Assim, a gente não pode negar, né? Um cabelo preto era um produto que tinge, que alisa e deixa brilhoso, enfim. Então, assim, ela só via solução nessa praticidade e não via mais nenhum outro tipo de solução para quem realmente queria ostentar ali os seus cachos, seu cabelo crespo, o máximo parecido, né, com algo original. E aí, essa oportunidade, assim, foi uma porta de entrada que eu acho que, assim, até hoje, eu acho que
quase 30 anos depois, né? Acho que vai fazer 30 anos por aí, é o que vem tagueando ainda uma força de mercado que é esse cuidado genuíno com o cabelo da mulher brasileira, né? Então, eu acho que eles pegaram assim uma oportunidade, uma lacuna da escassez. Isso, você trazendo esse histórico, né, do Enê, do pente quente, eram produtos que além de marcar muito pelo ritual da aplicação, né, porque era um ritual, né, os finais de semana as meninas passavam Enê, né, vamos todo mundo passar o Enê, depois bota o Bob, né, e aí se tinha uma festa no dia seguinte, dorme de Bob, que era uma coisa muito Isso aí. eu ouvi uma Isso. vez de uma mulher falando que os domingos dela na infância tinham cheiro de cabelo queimado, por causa do pente quente, as feridas no couro cabeludo. Agora, uma coisa que a tua fala me trouxe à memória foi uma conversa que eu tive com uma amiga quando ela começou o tratamento lá no Beleza Natural, que ela falou que sempre tinha vontade de tomar um banho de chuva. E o Enê não podia molhar o cabelo, né? E aí ela começou a tratar no Beleza Natural e quando caiu uma chuva, ela foi tomar o banho de chuva e podia ficar com o cabelo molhado. Então, assim, são momentos que para muitas pessoas não tem significativo nenhum, né? E essa coisa do cabelo, de você poder ostentar mesmo o seu cabelo étnico, né? Com as características, né? Ele crespo, ele cacheado, é o que você falou. Eu acho que foi um marco mesmo na história da beleza do país, né? Do país como É verdade. Agora, seguindo aqui, eu andei lendo um pouquinho sobre você, eu encontrei uma fala que você diz que o seu olhar mais observador para a beleza começou quando a classe C brasileira estava em ascensão social e econômica. Qual mudança em relação ao consumo de cosméticos e produtos estéticos que você percebeu naquele momento? É porque quando você, lá pelos 2012, 2013, que a gente vê realmente a classe C realmente tendo oportunidade, poder de compra, né, e podendo realmente. Você vê que as mulheres começaram a deixar de ter trabalhos informais para ter trabalhos formais. Então, você começa a ver uma mulher fazendo ali seu curso de enfermagem, você começa a ver uma mulher passando de uma empregada doméstica a concluir algum ensino técnico e ir para o mercado de trabalho. Então, essas oportunidades que foram surgindo também trouxe uma valorização da estética dessa mulher, né? Porque quando ela vai para o mercado de trabalho, ela vê a necessidade de estar realmente completando ali todo aquele cabedal de informação que ela trouxe para a vida dela, né? As características técnicas de trabalho, os skills que ela adquiriu como forma de lidar com a vida, a característica da beleza também vem junto, né? Ela quer se apresentar mais para a sociedade, ela quer se apresentar de uma maneira que ela também se sinta segura, né? A gente sabe que 70% da beleza está relacionada ao cabelo, né? Estudos provam isso. Então, uma mulher, quando ela sai quando ela se acha mais linda, é porque o cabelo dela está super ok naquele dia. Então, por isso que eu acho que as mulheres começam a ir em busca de tratamentos para o cabelo, de cuidados melhores, de maquiagem, de uma forma de se apresentar cada vez melhor para essa sociedade. E também começa a ter um pouco mais de disponibilidade no bolso para isso, né? Foi uma conjunção de que ela começa a ter realmente mais poder de compra, assim como ela começa a ter também mais opções no mercado, né? Para poder buscar por aquele creme de pentear um pouco melhor, ou por aquele tratamento, aquele dia de salão de beleza que talvez ela nunca tinha, porque a gente sabe que essa condição da mulher negra no nosso país é uma questão muito relacionada a uma cuidar da outra, né? A gente vive sempre em rede, então a gente meio que uma irmã cuida do cabelo da outra, uma amiga corta o cabelo da outra e faz um penteado, uma trança o cabelo da outra. Então a gente sabe que esses momentos de regozijo, por exemplo, num salão, não eram tão comuns, né? Você sentar ali naquela cadeira de cabeleireiro, naquele lavatório e se deixar levar. A gente sabe que isso acontecia, às vezes, muito no fundo de quintal, porque a amiga que era cabeleireira, né?
né? E ela tinha aquele negócio dela ali, aquela empreendimento por necessidade que ela tinha. Então, você começa a ver que é uma oportunidade delas irem para a rua e realmente poderem também gozar dos prazeres, por exemplo, que é sentar num salão de beleza e ter alguém cuidando de você. Então, para mim, foi essa oportunidade que foi acontecendo justamente quando a gente vê uma ascensão da classe C e que depois veio com uma queda da classe C de novo nos tempos atuais, né, fortissimamente. Mas você vê ali realmente um início de uma democratização da beleza, assim, diria. Não infelizmente essa queda vem acontecendo muito mesmo. E essa coisa da democratização da beleza que você falou agora, eu fico pensando também que com relação à produção de cosméticos, né, Márcia? Porque nos últimos anos a gente percebe que a população negra, como você falou, né, ela vem aderindo a um cuidado maior com as suas, né, pele, maquiagem, cabelo. E aí o mercado Sim. de cosméticos tem que dar essa resposta oferecendo produtos adequados, né? E, assim, com um grande número de mulheres em processo de transição capilar, por exemplo, como é que esse mercado de cosméticos vem respondendo? Ai, olha, eu posso dizer, de onde eu vim até onde eu tô, que o mercado de cosméticos está bombando e realmente percebeu que quem não tem uma linha especializada para cabelos crespos, quem não tem um olhar, um cuidado, está perdendo. Eu estou agora aqui na L'Oréal. A gente ainda não chegou nesse ponto aí no meio da trajetória, mas eu posso dizer que aqui na L'Oréal eu estou na cadeira de comunicação dentro da área de luxo, porém eu estou dentro da L'Oréal Brasil e acabei de assim, participar fortemente de um lançamento, que é um lançamento que se chama Curl Manifesto, que é exatamente para esse tipo de fio, para essa mulher que quer ostentar os seus cabelos naturais, crespo, crespíssimo, quer realmente estar ali ao lado de um tratamento sequencial e de luxo, de qualidade, entendeu? Que não é só aquele creminho barato da farmácia, é um tratamento que ela tem um tratamento de salão dentro de casa, é um tratamento que ela também pode encontrar nos salões de beleza. É realmente o processo de ter produtos de qualidade para todos os tipos de fio. E eu acho que é isso que é o mais importante. Quando a gente pega um produto, por exemplo, como esse, uma sequência, né, de produtos para você realmente fazer aquele tratamento completo do fio, desde o couro cabeludo até o day after, que é o que a gente ama, poder utilizar nossos cachos por mais de 1, 2, 3 dias e ele ainda está ali perfeito, né? Perfeito ou não, quem gosta da imperfeição também faz sentido, mas você vê que é um produto que ele não nasce do dia para o outro. Realmente a indústria ela tem que ter uma vontade, uma intenção forte em estudar esse fio de cabelo. Então, por exemplo, aqui o Curl Manifesto ele demorou 2 anos para nascer. Então, é uma linha que é muito baseada em pesquisa no cabelo da brasileira. Então, enfim, é algo que foi muito, muito fortemente criado com essa tendência. Assim como outras empresas de beleza também estão estão pegando essa oportunidade de ter realmente esse entendimento, criar esse know-how. Dificilmente uma empresa que cria produto para cabelo crespo, existem várias, claro, mas ela não tem ali um processo de cocriação com uma cliente. São muitos fios diferentes. Se a gente pegar na nossa família, cada uma tem um tipo de fio de cabelo crespo, todas são crespos, todas são cacheadas, todas, né? Então, assim, o Brasil, eu acho que é um laboratório vivo em termos de diversidade para a beleza em todos os sentidos. Não, né? e assim, Pele, cabelo, em todos os sentidos, o Brasil, assim, quem decidir lançar um produto sem vir aqui estudar como é essa nossa diversidade, a gente tem o índio com aquele cabelo liso, a gente tem o negro, né? Tem essa miscigenação toda que aconteceu, e eu acho que a indústria da beleza que não vier, que beber dessa fonte, está perdendo. Não, é verdade. E esse processo de colonização acabou causando isso, né? Essa miscigenação. E às vezes, eu, por exemplo, eu tenho vários cabelos na minha cabeça. Assim, a minha nuca é mais lisa, no meio é mais crespo,
né? Então, assim, e aí eu fico pensando nessa coisa que você falou do estudo dos fios. Olha que incrível, né? Nós somos uma população, a população negra, que era tratada às margens de tudo alguns anos atrás. E olha o nosso crescimento como potência, né? Agora nós somos enxergados como potenciais compradores, consumidores, e estamos obrigando a indústria de cosmético, porque até pouco tempo nós éramos considerados feios, né? Tanto que vamos afinar o nariz, vamos clarear a família, vamos alisar o cabelo, né? Para tirar as nossas características da visão de qualquer um, né? Até a política de branqueamento que tentava fazer com que os negros nem existissem no período atual, no ano de 2021. E aí a tua fala me traz a informação de que os nossos fios agora estão sendo estudados para que criem-se produtos que respeitem as características dos nossos fios. Assim, eu estou fazendo meu doutorado agora e meu estudo é em relação à mudança de padrões de beleza midiática. E aí você me traz essa informação de que a gente está tendo que ser, né, nossas características estão sendo estudadas para produção de cosméticos, de maquiagem, de tratamentos de beleza. Isso é fantástico, né? Assim, Com certeza. uma mulher negra nesse mercado, percebendo isso, falando que o Brasil precisa ser estudado como potência mundial de pessoas, né? De pessoas de características diferentes e respeitar essas características através dos produtos é perfeito, né? Assim, e aí você já trouxe essa fala e a minha pergunta seguinte, que você já acabou respondendo de forma muito bonita, seria como nós somos tratados como potencial alvo de consumo. E 56% da população brasileira, né, Márcia? É muita gente consumindo que não estava sendo enxergada ainda. Então, assim, é muito bom É, não conseguir enxergar isso, né? Enquanto empresa capitalista que depende de um investimento econômico, depende de venda para se sustentar, quem não estava enxergando isso realmente estava ficando para trás. Mas agora eu queria é. que você me falasse um pouquinho. Quer completar? Quer falar alguma coisa? Eu queria só completar que a gente está falando muito aqui da indústria da beleza, porque é o nosso papo, é a minha experiência, mas eu posso te dizer que tem outras indústrias que têm pensado nisso também. Por exemplo, a gente tem aquela marca de touca de cabelo de natação, que eles começaram a fazer a touca de cabelo para quem tem cabelo crespo, porque não, né, porque a touca original não caberia na nossa cabeça. A gente tem marca de, você tem uma ideia, marca de óculos, que está fazendo óculos especializado para o tipo físico do negro, que tem um nariz mais largo, né? Enfim, que tem uma diferenciação com relação a isso. Então, assim, quando você realmente resolve olhar para o teu consumidor e entender ele a fundo, eu acho que você consegue criar produtos que não vão sair do mercado nunca mais. Assim, aí é a história do beleza natural. Se resume a isso, né? É você realmente entrar muito colado na vida ali no dia a dia, no desejo, nos anseios daquele consumidor e fazer com que esse consumidor seja uma palavra básica, respeitado na sua origem. Então, assim, quem resolve fazer isso, sabe? Quem resolve criar algo muito específico para uma parcela da população que vem sendo negligenciada por muitas questões que não são só questões de capital, mas é um racismo estrutural que atravessa gerações, eu acho que é um super oportunista. A gente ainda pode dizer isso hoje em dia. Não, é verdade, é verdade. Agora me conta um pouquinho como é que foi sua chegada, sua preparação para ir a Nova York, e em especial sua chegada ao Harlem, né? Que é um bairro estadunidense com uma grande influência afro-americana. Como é que foi chegar lá? E por que que você... Foi realmente, aí realmente foi uma grande virada de chave na minha vida também. Foi uma conciliação muito grande. Desde que eu entrei no Beleza Natural, já existia sempre um mantra de que quando a empresa iria se internacionalizar, né? A gente informalmente recebia muitos pedidos na época em que eu estava lá,
quando vocês vêm para Angola, quando vocês vêm para cá, para a França, tem muitos negros na França, tem muitos negros nos Estados Unidos, e tinha sempre esse mantra. Eu, como trabalhava na comunicação, sempre trabalhei na área de comunicação, né? Então tive sempre acesso a esse tipo de pedido, de e-mail, de mensagem, esses anseios. Enfim, até que em 2016 a empresa decide realmente passar por um processo de internacionalização. A empresa já era investida por um fundo de investimento, um dos maiores da América Latina, GP Investments. A empresa já tinha uma liderança muito forte, está guiada realmente para a inovação, para os avanços, para a expansão em território nacional, e aí a empresa decide realmente abrir, atravessar essas fronteiras, né, e abrir o primeiro salão em Nova York, mas assim, não poderia ser em qualquer lugar, não poderia ser no Cinturão Negro de Nova York, tinha que ser dos Estados Unidos, né, no Cinturão Negro dos Estados Unidos, tinha que ser realmente numa cidade, num lugar onde explodisse assim, midiaticamente, trouxesse um awareness para o assunto, para essa chegada, e aí a estratégia foi abrir um salão no Harlem, né, bem ali no coração negro do Harlem mesmo, que é bem na rua 125, que é a rua icônica em tudo que você possa imaginar, ligado ao mercado de beleza para pessoas negras étnicas. Então, você vê ali realmente salões de beleza, lojas de produtos de beleza, as famosas beauty stores, você vê ali as farmácias, já tem até, você vê que você entra numa CVS, tem mais produto para pessoas negras, né, que é uma farmácia que tem nos Estados Unidos inteiro, então você vê que ali ela é diferenciada, você vê uma loja da MAC, e a loja da MAC tem uma paleta de cores negras assim gigantesca. No Harlem é diferente, a exposição, né, da paleta é diferente do que nas outras lojas dos outros bairros. Então você vê que ali realmente é um lugar onde as mulheres negras vão para procurar por beleza. E nada melhor do que abrir um salão de beleza nessa rua, né? E realmente foi um salão que realmente atraiu milhares de mulheres negras ali, especialmente pela condição de ter uma expertise em cortar cabelo crespo, muito, muito bem feita, né? Porque eu lembro que na época a gente começou porque na época eu estava lá, eu via muitas mulheres procurarem o cabelo, procurarem o salão, porque esse formato de cortar um cabelo crespo é um tabu para a gente, né? Era um tabu antigamente, e era um tabu lá também, de realmente cortar o cabelo e esse cabelo ficar, quando seca, fica ruim e tal, enfim, e foi muito procurado por isso. Foi um momento meu mágico de carreira, porque quando eu chego lá, eu fui para cuidar de marketing e comunicação, mas acaba que eu era uma liderança ali no meio daquele projeto também, então, como liderança, eu acabava me envolvendo em vários pontos da empresa, era como se fosse uma startup, né, começando internacionalmente, então tinha todos os desafios de um início de um negócio, né, do dia a dia do negócio, realmente, de um negócio que nasceu nos trópicos, num país tropical, que conta aí com verão quase um ano inteiro e vai para um lugar que tem neve. Como a gente vai cuidar do cabelo na neve? Um lugar que culturalmente você entra numa sociedade que é muito acostumada a fazer diversos tratamentos. Aqui a brasileira, ela tinha uma característica de que, se ela encontrou uma solução, um tratamento, ela vai seguir nele. Então, quem se acostumou a usar o cabelo super alisado, vai usar o cabelo alisado, dificilmente faria uma transição. Quem se acostumou a usar um mega hair, vai usar o mega hair sempre, né? Quem se acostumou a usar trança também, lá não, lá tem essa característica de uma semana ela está de trança, outra semana ela está de lace, outra semana ela está com o cabelo raspado, natural, e ela pinta o cabelo. Acho que as únicas mulheres mais preservadas em termos de cabelo que eu vi lá foram as que usam dread. As que usam dread na essência do dread, que respeitam o crescimento do dread, que tem ali aquele cultivo de mais de 20 anos de dread, e que realmente só pintam as pontas, tingem, né? Mas que realmente elas cultivam ali a cultura do dread. Eu achei que foi o que eu encontrei de mais genuíno em termos de realmente ser aquela identidade mesmo de cabelo crespo nos Estados Unidos, porque o resto...
todo mundo muda de cabelo todo instante, e essa pluralidade é que me deixou enlouquecida. Primeiro que eu fui para um bairro em que é normal ser negro, então é normal encontrar com negros na rua de madrugada e não se sentir ameaçada, porque está todo mundo na rua, todo mundo é negro. É normal entrar num restaurante e você não ser a única negra do restaurante, um restaurante fino, francês, dentro do Harlem, e você não é a única mulher negra ali, como seria aqui. É normal. Foi aonde eu encontrei assim, um estilo de vida que eu acho que é o básico que a gente deveria ter. Ainda assim, existe muito racismo nos Estados Unidos, existe muito racismo dentro do Harlem, claro, mas do meu ponto de vista, de uma mulher de meia idade, chegando naquela sociedade ali com desafios mil, deixei a família no Brasil, deixei uma filha de 7 anos no Brasil, fui com desejo de realmente fazer parte de uma história, de um negócio que vem dando certo até hoje. Cheguei com muita vontade de trabalhar lá e de realmente poder viver aquela experiência integralmente. Então, assim, para mim foi um momento mágico de vida, de carreira, de desafio. Tem o lado B, que foi também muito triste, tem outros pontos assim de vulnerabilidade que não podem ser deixados para trás, né? A gente está lá sozinho. Eu nunca morei sozinha na vida, então lá eu morei sozinha, tinha que cuidar muito do meu dia a dia, da minha comida, da minha vida, do meu ir e vir. Então, assim, realmente o Harlem foi um ponto muito diferente de carreira e de vida pessoal, principalmente. Loucura. E assim, você falando, eu acho que eu dei uma travadinha, né? Ficar um pouquinho, mas dá para te entender. Então, vamos lá. Estou conseguindo te entender. Porque a gente, aqui no Brasil, tem um histórico de importar principalmente a cultura estadunidense, produto estadunidense, tudo que vem de lá, né? E aí você a gente passa a exportar uma empresa, né? O nome Beleza Natural. Os profissionais eram brasileiros que foram para lá? Vocês contrataram pessoas de lá? Como é que foi? Como é que foi montar essa filial lá? Na época a empresa decidiu teve todo um estudo, né, uma formação 2 anos antes mesmo para ver como seria, mas foram todos profissionais americanos, né, e existiam as instrutoras de beleza, que eram instrutoras de beleza que foram do Brasil em missão mesmo, para realmente ensinar as técnicas, os procedimentos, trazer um pouco da cultura, porque era muito importante que a cultura da marca fosse mantida, né, mesmo internacionalmente, então isso funcionou muito, mas tinham poucas profissionais brasileiras, se eu não me engano, acho que tinha uma profissional brasileira só, e ela ela tinha recebido o green card, né? Ela era uma americana legal, então era a única que podia trabalhar. O restante eram todas americanas mesmo, enfim, essa foi a estratégia. Muito legal, né? Uma empresa brasileira, né? Empregando mesmo os estadunidenses. Agora, na L'Oréal, né? Na L'Oréal Luxe no Brasil, quais as marcas que a L'Oréal é detentora? A L'Oréal, no Brasil, se eu não me engano, ela é detentora de mais de 30 marcas em produtos, né? 30 marcas aqui, todas ligadas a produtos de beleza. É uma empresa que tem 4 divisões muito, muito bem segmentadas, assim, com foco cada uma no seu tipo de mercado. Então, você tem aí a divisão de produtos profissionais, que é a DPP, é uma divisão que fala muito, tem os produtos ali da Kerastase, Red, quem fala muito com os salões de beleza, né? É uma divisão para salões de beleza, para produtos realmente que vão suprir as necessidades ali de todos os cabeleireiros. Você tem a DCA, que é a divisão de cosmética ativa, e ali você encontra os dermocosméticos, né, que estão bombando aí na pandemia. A gente tem um crescimento aquela questão do skincare. Então, você tem Vichy, SkinCeuticals,
La Roche-Posay. Então, assim, você tem uma série de marcas ali que vão cuidar da pele da brasileira em diferentes níveis. Você tem a outra divisão que existe, é a DPGP, que é a divisão de grande público. Aí, na divisão de grande público, você encontra marcas como Colorama, Miele, Garnier, a L'Oréal Paris, que é a grande marca, né, da empresa, do grupo. Né? Então, você vê ali realmente produtos que estão na casa dos brasileiros. Assim, tem um dado estatístico que existe pelo menos um produto da L'Oréal em cada lar do brasileiro, enfim. Então, realmente, ali você consegue abraçar. E tem a minha, né, a minha L'Oréal Luxo, que eu já considero assim, o lugar onde eu deveria realmente estar. Estou muito feliz de estar participando, de estar contribuindo com essa divisão, que é a divisão dos produtos de luxo, e que esses produtos são divididos em 3 categorias, né? Fragrâncias, são as fragrâncias, são a maquiagem, make-up, e tem skincare, que são os produtos para os cuidados da pele, né? E nesses 3 eixos de beleza, a gente tem 9 marcas aqui, que são marcas internacionais, que são cuidadas, geridas pelo time e pelo grupo brasileiro, de uma forma muito respeitosa e de uma forma também muito inovadora e respeitosa com o jeito da brasileira, como a brasileira gosta, né? O brasileiro gosta de lidar com perfumes, né? Com as maquiagens, os tons das maquiagens, com essas rotinas de beleza do skincare. Então, a gente tem a Lancôme, né? A gente tem a Armani, a gente tem Yves Saint Laurent, Prada, Mugler, Cacharel, Azarro, a Urban Decay, e tem uma que eu estou esquecendo quem é, Ralph Lauren. Então, a gente tem essas 9 marcas, e essas 9 marcas elas dão conta de atender um dos maiores portfólios de luxo em termos de beleza no país. Então, você tem ali níveis diferenciados de produtos de luxo em beleza, você tem acessibilidade, diversidade, você tem marcas de acesso, marcas que são de grandes conglomerados de moda no mundo inteiro, quando você tem uma Prada da vida, quando você tem uma Yves Saint Laurent, uma Mugler. Então, assim, você tem ali assim, um portfólio de beleza realmente muito completo e luxuoso para oferecer para a brasileira, que é uma brasileira que tem uma atenção com relação a isso, é uma brasileira que sempre consumiu esse tipo de beleza fora, quando vai viajar, sempre foi um objetivo. Existem viagens que são viagens que as mulheres separam dinheiro só para gastar comprando fora. A pandemia trouxe realmente para dentro de casa uma valorização dessa expertise que a gente tem também. A gente representa marcas aqui em que a brasileira pode consumir aqui dentro de casa, a brasileira começou a comprar aqui, começou a comprar de uma forma muito mais viável. Aqui ela pode parcelar, ela não precisa juntar um monte de dólar e gastar fora, ela pode equilibrar com o orçamento dela, os produtos que ela vai adquirindo. A brasileira realmente pôde assim, experimentar outras fragrâncias, outras técnicas, outros produtos de beleza que ela realmente não tinha acesso. Então, assim, é um início assim, de um luxo de entrada, uma democratização de luxo, uma diversidade no luxo, e eu acho que quando eu entro aqui, eu tenho certeza, eu acho que é para ratificar isso, é para a L'Oréal realmente ratificar que nós, mulheres negras, também podemos ter acesso, gostamos disso, queremos ser retratadas e queremos normalizar nossa posição também nesse mercado de beleza, né? Nesse tipo de mercado de beleza que é o luxo. A gente não está só ali nos tratamentos que são tidos para realmente dar um jeitinho, cuidar do cabelo. A gente também quer ir além, a gente quer também cuidar de todo, de ter essa complexidade toda, né, de beleza nos nossos corpos. Então, acho que eu estou muito honrada de estar aqui trabalhando na divisão de luxo e podendo refletir isso, não só em trabalho, mas em aparência. Estou completa, estou íntegra aqui. Muito legal mesmo. E são marcas bem elitizadas, né, Márcia? E aí eu fico pensando na tua trajetória, né, que
lá, né, quando a gente começou a conversar, a gente trouxe a informação de que o teu olhar para a beleza começou lá na 2016, 2015, com a ascensão da classe C, né, que começou a consumir e tal, e aí começou a consumir também no mercado de cosméticos. Tem alguma similaridade desse público lá, que estava em ascensão, com o público de agora, que é o teu público-alvo dessas marcas mais elitizadas? O que eu vejo, o que eu vejo assim, a essência pela busca da autoestima, ela é a mesma. Eu posso dizer para você que eu encontrei mulheres da classe C no Beleza Natural. Eu tenho vários casos, mas tem um caso que mais me chama a atenção, é de uma mulher que ela chegou no salão e falou: meu cabelo está com um pouquinho de cheiro de fumaça. E aí foi se justificando, sabe? Você vai encontrar para cabeleireira, você vai encontrar um pouquinho de cheiro de fumaça no meu cabelo, porque eu queria tanto fazer o cabelo que esse mês eu cozinhei, eu não comprei o gás e eu cozinhei na lenha. Olha só. Então, por mais que eu lavasse o cabelo, ainda ficava um cheirinho. Então, você vai encontrar isso porque eu queria. O dinheiro do gás era o dinheiro do tratamento aqui. Então, isso para mim é uma necessidade básica também. Muita gente pode achar que o mercado de beleza é algo fútil, né, em certos momentos, especialmente numa sociedade desigual que a gente tem, né, que a gente enfrenta dia a dia. Mas, assim, o quanto isso valeu para essa mulher, eu acho que não tem preço, né? A gente não consegue mensurar. Como é que você vai medir o ganho de autoestima e o que a partir daquele dia que ela se deu ali, o que ela vai fazer, como é que vai ser a vida dela dali em diante, né? Pelo menos as próximas horas dela, o que vai acontecer. Então, eu acho que quando você traz isso para o luxo é isso, é regozijo, é merecimento, é pertencimento, é querer estar, é querer ser especial de alguma forma, é querer realmente contar uma história diferente, né? Então, assim, eu acho que parte também de uma necessidade de autoestima. Então, eu acho que, assim, esses regozijos, eles vêm, assim, de um mesmo lugar, de uma necessidade realmente de se autocompletar, de se promover um bem-estar. É claro que existem a diferença social, os produtos que hoje eu comercializo como uma profissional de comunicação têm um price point totalmente diferenciado que os produtos que eu trabalhava anteriormente. Mas tem uma necessidade também de consumo com relação a isso que a gente não pode negligenciar. Não é por isso que eu não vou ter uma campanha com mulheres de cabelos crespos negras passando um perfume da Lancôme, né? Não é por isso que eu não vou deixar de estar com o meu portfólio dentro de grandes magazines e que a gente possa realmente ali oferecer um parcelamento melhor, uma condição de compra melhor para essa mulher, de estar democratizando o acesso a esse tipo de produto mais elitizado, de luxo. Então, realmente muitos podem enxergar um mercado antagônico, mas eu consigo ver uma similaridade quando a gente pensa realmente nessa questão do autocuidado, do autorregozijo, de que quando a gente passa ali daquelas necessidades básicas da pirâmide de Maslow, a gente vai buscar, né? Então, eu acho que é isso que eu vejo assim como o que aproxima essas mulheres, sim. Não, perfeito. E é essa coisa do autocuidado mesmo, né? Esse exemplo, essa história que você trouxe, né? Ela demonstra muito a importância disso, né? Porque a mulher negra, mais pobre, que tem menos acessos, é o que você trouxe anteriormente. O cuidado geralmente é feito ali, né? No meio da família, como uma troca, né? E tal. Agora,
essa coisa da autoestima, de buscar autoestima através do produto e de buscar produtos de qualidade, isso realmente é extremamente importante. Agora, deixa eu me inspirar aqui numa frase sua para a próxima pergunta, né? Sim, Nós somos de uma vamos época lá. em que não havia meia calça para o nosso tom de pele, maquiagem, Não, cor, né? Os óculos que se adequassem anatomicamente aos nossos rostos, que você já falou disso, né? E é. esses produtos, você até falou um pouquinho sobre isso que eu vou te perguntar, mas eu queria aprofundar um pouco essa questão. Você acha que o surgimento desses produtos, ele potencializa a nossa autoestima? Ah, com certeza. Quem é que não quer ser olhada com todo o cuidado do mundo na sua essência e ter algo preparado especialmente para você, né? Todo mundo quer isso, um pouco disso. E buscar esse reconhecimento em produtos, em serviços, eu acho que faz parte da nossa escolha. A gente está escolhendo mais, a gente está mais exigente, a gente está realmente querendo algo que seja realmente genuinamente Sim. feito para nós, né? E quando a gente consome em todos os sentidos. Eu acabei de ganhar esse livro aqui, ó, A Sapatilha que Mudou Meu Mundo. Esse livro é da Ingrid Silva, é uma bailarina maravilhosa, super reconhecida no mundo inteiro, né? Ela foi realmente se aperfeiçoar em Nova York e ela acabou de escrever esse livro, é um ícone aí para a nossa comunidade negra, Uma e ela tem a sapatilha que ela pintava a sapatilha para a sapatilha ficar da cor da pele dela, isso era uma exigência. Eu acabei de ganhar esse livro, eu ganhei ontem, chegou aqui em casa, eu fiz uma festa quando ele chegou, eu vou ler, né? E assim, é sobre isso, é sobre a gente ter esse olhar mais cuidadoso no mercado, né? Com as nossas questões, assim, quantas vezes a gente só teve uma marca de maquiagem, um pó, eu lembro que quando era adolescente eu tinha um pó verde, que era o único que eu poderia passar e que era o único que eu poderia disfarçar as espinhas da adolescência, sabe? Enfim, e agora a gente tem, dá falta muita coisa, né? Dá falta coisa, falta a aceitação no mercado de trabalho, falta a indústria da beleza mergulhar mais ainda nas nossas necessidades. Ainda falta bastante coisa, mas a gente está no caminho. E agora eu acho que toda essa digitalização da informação trouxe para a gente uma instrução do que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer agora, né? Então, a gente pede, a gente vai para a rua, tem as influenciadoras, por exemplo, no mercado de beleza que pedem, tem a sociedade enxergando que tem que ter mais negros nos postos de liderança, a gente consegue ver que precisam de mais pessoas negras na política, precisam de mais pessoas negras na saúde, enfim, a gente começa a entender que, de fato, existe esse gap que antes a gente nem pensava nisso, né? Não, eu estou no meu lugar, esse é o meu lugar. Não, Não é, eu né? posso estar em qualquer lugar, né? Posso quebrar esse telhado de vidro, porque eu olho lá para cima e eu vejo, por exemplo, uma Rachel Maia, que é uma mulher, uma super executiva no mercado de luxo, que prosperou no mercado de luxo, uma mulher negra, uma mulher que teve uma experiência internacional, uma mulher que me inspira, né? Eu não preciso mais estar ali só pensando que eu cheguei aqui, esse é meu auge, é tudo isso que eu posso ter. No mínimo, eu tenho mais uns 50, 60 anos de beleza e de potência para trabalhar, então eu tenho bastante coisa ainda para viver e para cuidar aqui, né? Tenho uma filha de 10 anos maravilhosa que eu tenho que passar bastante coisa para ela também, essa é a minha missão, e é isso. Eu ia falar disso, das crianças, né? Porque assim, eu lembro da minha infância, eu não podia usar esse cabelo aqui na minha infância, né? Não. Eu tenho um filho de 17 que desde muito pequeno ele tem o cabelo bem crespo, ele nunca gostou de cortar o cabelo, né? Não, Uhum. cabelo. Eu lembro que uma vez, bem pequeno, Márcia, era muito caricato, né? Aí ele chegou e perguntou assim: mãe, por que que o cabelo dos meus amigos cresce assim? Aí ele botou a mãozinha para baixo. E o meu cresce assim, botou pro alto.
Aí eu falei, porque o seu é uma coroa. Você, com o crescimento do seu cabelo, você é coroado o tempo inteiro. É uma coroa. E assim, aí eu acho que ele sentiu mais ainda a vontade de não cortar, né? Eu não raspava, estava sempre grande. Ele é adolescente, usa o cabelo com aqueles cortes, né? Bem estilosos e tal. Ah, tá. É, Depois que a gente aprende a brincar com o cabelo, não tem jeito, né? e aí eu ia trazer essa questão das crianças, né? Porque agora, com essa mudança na coisa da beleza, as crianças já vão crescer de uma maneira diferente, né? Ostentando Não. os cabelos crespos, se sentindo valorizadas. Você falou muito da questão da autoestima, né? E como a autoestima reflete no nosso crescimento profissional, no nosso crescimento intelectual, psicológico, tudo, né? A gente está com a autoestima lá em cima, a gente ganha força para seguir, Com né? certeza, com certeza. É uma sensação de realmente de poder, né? Autoestima é poder, é se empoderar, é realmente tomar para si algo que muitos disseram que você não poderia, que não era seu, e é genuinamente seu, sim. Eu tenho uma filha de 10 anos, a minha filha, ela tem uma vaidade única dela, muito forte, e já passou por situações de bullying na escola, sim, já passou cola no cabelo, porque a amiga dela falou que o cabelo dela não ficava liso, não era liso, então ela resolveu que com 3 anos ela ia passar cola no cabelo. Então a gente entra no quarto, ela tá com cola, porque ela achou que se passasse a cola, o cabelo ia ficar liso. E aí a gente, claro, fez um trabalho forte em cima disso, mas assim, foi muito interessante que anos depois uma amiga apareceu, uma amiga cacheada da escola, apareceu de cabelo liso, e ela chegou em casa comentando, e eu falei assim, mas e agora? E você? Aí ela, eu não, mãe, eu sou do bloco das cacheadas. E aí Ah, ela foi embora, assim, sabe? Tipo assim, que pergunta idiota, sabe, mãe? Tipo assim, por que você está me perguntando isso? E eu aqui, eu brinco muito com o cabelo, eu escovo o cabelo, eu uso lace, eu faço vários penteados. Então, assim, ela me vê mudando, mas ela gosta mesmo é desse cabelo dela crespo, cacheado para cima, né? Enfim, e ela vem utilizando, e assim, ela vai fazer o que ela quiser, e eu vou apoiar no que ela quiser, mas eu, pelo menos, eu vejo algo que eu nunca tive. Gente, eu para ir para a escola, a minha maior questão com beleza na escola vem de um bullying fortíssimo, porque eu usava o cabelo trançado, e na época, na década de 90, né, início dos anos, no final dos anos 80, o cabelo trançado ele não era tão comum como ele está hoje em dia, não, né? não. A gente usava o cabelo com tranças, mas era o cabelo com trança para mim ali, naquela época, eu com meus 12 anos, 11, 12 anos, era uma solução prática para minha mãe que trabalhava fora, e não tinha tempo de cuidar do meu cabelo, nunca teve, me deixava com as pessoas que trabalhavam lá em casa, então, geralmente, maioria eram mulheres nordestinas de cabelo liso, então não tinha ali uma pessoa que soubesse cuidar do meu cabelo, então ela mandava trançar, que era praticidade para ela. Tinha um outro ponto também, quando eu começo a usar o cabelo com as tranças longas, era de parecer um pouco mais com as amigas da escola, que todas tinham cabelo liso, então eu com as minhas tranças longas, era uma brincadeira ali de eu ter o cabelo liso também, só que por esse motivo, os meninos da escola começaram a me chamar de Stevie Wonder. Olha só. E eles chamavam de Stevie Wonder, e aquilo para mim, apesar de Stevie Wonder é uma lenda da música, é o cara, aquilo, mas a minha consciência infantil ali, eles estavam querendo me dizer que eu era igual um homem cego, preto, e enfim, aquilo para mim era muito ruim, né? No auge florescendo da adolescência. E aí eu lembro que os meus pais foram na escola, aí a escola se movimentou para aquilo acabar, e aí realmente aquilo acabou, mas quando eu passava pelos corredores, pelo recreio, encontrava com esses meninos, eles cantavam I Just Call to Say. Eles não me chamavam de Stevie Wonder, mas eles cantavam a música do Stevie Wonder. Sim. E aquilo era muito cruel para mim. Né? Aquilo ali era realmente assim, o bullying do bullying do bullying que alguém pode passar e com relação à beleza. Então, quebrar esses estigmas
ter um suporte familiar, ter um suporte do meio ambiente para aquilo acontecer, realmente demorou anos, né? E agora eu percebo que eu crio uma filha que grita que eu sou do Bloco das Cacheadas. Fantástico isso. E não está nem aí, entendeu? Está dando certo, né? Tem que ser, tem que dar. Né? Agora chegou uma pergunta aqui para você. Como a beleza influencia o empoderamento negro e como você percebe isso no mercado de trabalho? O mercado de trabalho, ele vem fazendo um movimento de entrada de negros muito tímido, né? Ele já vinha fazendo um movimento, mas era um movimento muito tímido, a gente percebia. A pandemia, ela deu uma acelerada nesse movimento, deu uma acelerada no sentido de que esse movimento só acontecia nas bases, né? Você tinha ali aquela assistente negra, aquela coordenadora negra que já estava na empresa há 20 anos, e aí ela virou coordenadora, né? Você tinha ali aquele movimento do empresas que são ligadas a varejo, então no ponto de venda você encontra até mulheres negras, mas na sede, nas empresas, na liderança dessas empresas você não consegue, e eu acho que isso veio mudando. Mas isso veio mudando agora, né? Agora, eu acho que agora tem uma série de empresas que estão realmente ali querendo fazer, sendo cobradas pela sociedade que elas façam esse papel desse empoderamento, enfim, né? Eu costumo dizer que a minha trajetória, ela demorou para acontecer, e a gente sabe por que isso acontece, né? Assim, buscar conhecimento, ter aptidões, enfim, isso sempre teve. Mas a gente sabe que, será que ela sabe isso mesmo? Será que ela tem isso tudo para entregar? Será que isso é genuíno, é real? E a gente também acaba acreditando nisso, né? Porque aí a gente fica com aquela síndrome de impostora e a gente vai realmente se cobrando mais. É uma cobrança, assim, atrás de cobrança. Mas o que eu acho, assim, com relação à beleza, eu acho que isso é algo muito particular das pessoas. Então, eu acho que, no caso de mercado de trabalho, houve por muitos anos a questão dos vieses inconscientes ali das pessoas, né, diante do racismo estrutural, mas eu acho que a pessoa tem que ela tem que se sentir bem da maneira que ela possa realmente colocar as entregas delas, as técnicas que ela adquiriu, o conhecimento que ela tem acima de qualquer tipo de estereótipo. Perfeito. Então, o cara de cabelo raspado, que não quer deixar o cabelo crescer, porque ele acha que aquilo é o bem-estar dele, o problema é dele. É ele com o cabelo dele, com o cabelo raspado dele, e eu acho que ele tem que ficar de olho realmente no que ele tem para entregar e no que ele tem para oferecer e onde ele merece estar. A mesma coisa a mulher, que hoje quer continuar alisando o cabelo dela, ou quer raspar o cabelo dela e usar o cabelo dela natural, porque ela acha que ela pode, eu acho que ela tem que ter muita força de levar isso adiante no mercado de trabalho. Eu posso dizer isso, assim, de carteirinha, assim, durante 10 anos da minha vida, eu fiz escova 2 vezes por semana, não só porque eu gostava, mas porque eu precisava ser aceita nos ambientes onde eu andava. Então, para mim, aquilo era um cartão de entrada, era um passaporte para me parecer aceitável. E depois que eu fiz essa trajetória da transição capilar, que eu comecei a usar meu cabelo crespo, cacheado, né? Claro que tratado quimicamente tratado, mas é um cabelo que ele é muito mais parecido com as características originais dele. E realmente pude ali fazer com que eu me aceitasse eu mesma mais forte. Isso evidenciou muito mais as minhas capacidades profissionais, enfim, eu acho que estar bem consigo mesmo, de uma forma que você se aceite, não imposta pela sociedade, eu acho que é o que vai favorecer na beleza dentro do mercado de trabalho. Nos Estados Unidos existe até uma lei que você não pode discriminar seus profissionais por conta do cabelo. Essa lei ainda não existe aqui, mas eu acho que daqui a pouco é um passo para isso. Sim. Porque, sim, eu posso ser uma mulher negra de Black Power,
entrando numa sala de reuniões, sim. Eu posso ser uma mulher negra de peruca, de wig, trabalhando numa loja, porque eu gosto disso. Enfim, eu posso ser o que eu quiser se eu tenho, se eu estou ali por aquele motivo, se eu fui contratada por aquele motivo. Então, eu acho que, né, você tem, hoje em dia, o mercado está muito mais aberto para outras questões, que eram questões até muito mais tabu. Lembro que, quando eu era adolescente, a minha dermatologista falava, não, você não faz uma tatuagem. Minha dermatologista, não faz uma tatuagem, não, porque como é que você vai ser aceita no mercado de trabalho? Você não sabe onde você vai trabalhar, uma mulher de tatuagem, não sei o que, não sei o que lá. Isso há quase 30 anos atrás, entendeu? Então, assim, o mundo mudou tanto e o mundo tem que mudar para isso também. Não importa. Eu costumo dizer que não importa. Poder escolher, né? Poder escolher, acho que é fundamental. A gente já está caminhando para o final, Márcia. Que papo gostoso. Mas aí, Ai, passou tão rápido. passa. Quando é bom, passa rápido demais. Para finalizar, eu queria te perguntar o que você falaria para os jovens de hoje, para que eles se sintam estimulados para alcançar sucesso profissional como você alcançou? Olha, é o que eu costumo falar para as minhas pequenas aqui da família, que eu amo de paixão, é assim, eu consigo transitar muito meu vocabulário, né? E eu falo sempre assim, olha, cara, meu irmão, não dá mole. Não dá mole, porque assim, as oportunidades para a gente são tão escassas. Então, você pega tudo, não importa, não importa. Ah, mas eu não sei fazer, não importa. Vai lá, se inscreve, faz, entra, dá a cara. Não foge da sua responsabilidade, não foge do que o mundo está te apresentando, sabe? Porque eu acho que a gente já vem de um lugar muito que não pode, não dá. E você não tem ideia, assim. Eu sou muito feita das minhas origens, né? Eu sou muito feita da minha família, da família materna, que é muito forte, da família paterna. E a minha avó paterna era uma empregada doméstica que teve a avó escrava, assim, sabe? Tipo, tudo muito próximo. E ela era empregada doméstica, ela veio de uma cidade chamada Bom Jesus, no Espírito Santo, veio para o Rio de Janeiro, ela é irmã, e aqui ela virou empregada doméstica fortissimamente. Foi trabalhar na casa de uns árabes, aprendeu a fazer comida árabe, e ela teve a empregada doméstica, ela tem aquilo, né, de ter a visão dos dois lados, né, porque ela consegue visualizar a vida dos patrões, né, e ela tem a vida dela. E a minha avó morou em Bento Ribeiro a vida toda, com 4 filhos, mãe solteira, mãe solo, viúva, enfim. E a minha avó me criou uma parte do tempo, e ela sempre falava para mim assim, primeiro que queria que eu casasse com um homem branco, aquelas coisas todas de vó negra, né? Enfim, mas falava que eu tinha que afinar o nariz e que tinha que botar meu beiço para dentro. Então, toda vez que ela me encontrava, ela botava meu beiço para dentro. Olha, posição, os cuidados de beleza também. Ela sempre tinha um ensinamento com cuidado de beleza. Suas mãos têm que estar sempre lindas, então você tem que estar sempre passando creme nas mãos. A mão é nosso cartão de visita. Ela falava isso. E ela tinha e aquela coisa do asseio também, mas ela tinha uma coisa que ela falava assim: eu vou viver para ver você estar no escritório, eu vou te visitar nesse escritório, a sua secretária vai apertar o botão, vai te chamar assim, ó, doutora Márcia, sua avó veio lhe visitar, e aí eu vou sentar numa sala de espera, uma moça vai me servir um cafezinho, e depois você vai falar, pode entrar, minha avó pode entrar, e aí eu vou entrar, você vai estar atrás de uma mesa lindíssima, com uma caneta na mão. Então, assim, ela incutiu isso na minha cabeça de uma forma. Eu tinha 5, 6 anos, sabe? Ela ensaiava isso comigo na sala de casa, da casa dela. E ela era muito ligada em novela, então isso ela tirava também das novelas, sabe? E aquilo ali, ela incutiu tanto na minha cabeça que eu não conseguia fugir disso. Eu não consegui fugir disso a minha vida toda. É isso que eu queria para mim. Era esse mundo corporativo, era essa posição, era ser reconhecida pelo trabalho desse jeito. E tem muito disso, tem muito dessa minha origem. E é isso que eu falo, assim,
para as novas gerações, assim. Se visualize já assim, eu falo isso para minha filha tem o desejo de ser 1000 coisas, cada dia ela quer ser uma coisa diferente, eu falo assim, cara, mas se você não estudar, se não tiver sua base ali formada, não adianta, não adianta, eu quero ser estilista, não adianta você querer ser estilista se você não mergulha na história e na geografia, você vai viajar o mundo, como é que você vai se reconhecer? Então, assim, eu fico em cima disso, que eu acho que é essa combinação. É não dar mole e estudar, foi o que eu sempre tive, porque a minha mãe sempre fala, o saber morre com dono. Essa é a frase dela. E aí é isso que ninguém vai te tirar, ninguém vai tirar de você. E eu escuto também do meu pai uma frase que é seja craque na bola e craque na escola. Então, craque na bola é você se divertir, mas você tem que dar o teu na hora da seriedade. Então, esse equilíbrio é o que eu busco para mim e que eu passo adiante para as pessoas. Assim. Muito lindo. Influência dos nossos mais velhos, né? Não tem jeito. Nossos ancestrais é que ditam quem a gente é. A gente não tem muitas histórias, né? A gente não consegue alcançar quem foram nossos tataravós, o que eles gostavam, onde estão essas fotos, onde, o que comia, o que bebia, o que vestia. Né? Outro dia mesmo fui saber que meu avô era um super alfaiate famoso na Zona Sul, que foi o pai do meu pai e que deixou minha avó, enfim, mas cadê? Cadê? Quem é esse cara? Cadê esse alfaiate? Eu amo me vestir bem. Será que vem dele? Né? Será que vem daí? Essas origens ficam cheias de interrogação na nossa cabeça, mas de alguma forma a gente tenta buscar alguma explicação para a gente entender quem somos agora, né? E as próximas gerações vão ter as nossas histórias, né? Referências, isso aí, e construindo. Referências. Márcia, que papo gostoso. Queria te agradecer muito Obrigada. por ter parado um pouco para dedicar teu tempo aqui ao Empreteceu. História linda tua, que você siga com esse brilho no olhar aí por muitos e muitos e muitos anos, embelezando o mundo com teu sorriso. Muito Obrigada. aqui, beijo grande. Quero agradecer a Graziela Mônica, né, pela sugestão que ela falou. Vai lá, vai atrás da minha prima que você vai ver a potência daquela mulher. E realmente é potência pura. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Aqui nós somos muito da filosofia do Ubuntu mesmo, porque aqui nós somos mulheres em rede. A minha família é uma família de mulheres em rede o tempo todo, e a gente prova isso a cada instante. Eu agradeço muito pela indicação da minha super prima, minha prima Mônica, e obrigada também. Foi uma manhã maravilhosa ao seu lado, e obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho dessa história. Cada vez que eu conto, eu me fortaleço ainda mais para seguir adiante, em frente, de cabeça erguida e dando o meu melhor possível. Muito obrigada. Fez muita diferença, Marg. Ai, que ótimo. Gratidão. Beijo grande. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.